Olá, meu nome é Cristina Melgaço, sou astróloga e, mediante a tudo aquilo que eu estudo durante todos esses anos, eu venho trazendo um pouco do meu conhecimento para que vocês também possam conhecer sobre astrologia, que é uma ferramenta maravilhosa, e que possa ajudar os seus amigos, os seus familiares, para entendimento do que acontece sobre o nosso céu. E venho falar hoje sobre Plutão em Capricórnio. O que isso, até o ano de 2024, vem trazendo para nós como meros seres humanos na Terra? Aí vocês me perguntam assim, mas Cris, eu não sou capricorniana e muito menos tenho Plutão como regente do meu signo, vamos lá? O que você tem a ver com isso? O que nós temos a ver com isso? Tudo. Porque todos os dias percorrem sobre o céu configurações. E essas configurações afetam extremamente o nosso mapa natal. Independente do nosso signo, independente do nosso ascendente, independente de que casa que Plutão vai estar, o Capricórnio, ele está dentro do seu mapa. Sim, ele traz uma força de luz para dentro do seu mapa, em que você também faz parte desse todo, desse universo em que todos nós, a não ser que você não esteja na Terra. Não acredito que eu esteja falando com o espírito. Brincadeira, gente, de um assunto tão sério. Mas esses aspectos estão no seu mapa, sim. Nós temos todos os signos, nós temos todos os planetas, nós temos Sol e Lua, nós temos cauda e cabeça de dragão, né? Nós temos Lilith, nós temos no nosso mapa Quiron, que é um satélite que há pouco tempo a maioria dos astrólogos tem colocado num desenvolvimento, apesar de não ter muito conteúdo, não se tem muita história aprofundada dentro da astrologia sobre Quiron. Eu evito até falar sobre ele, porque nós temos pouquíssimos ensinamentos sobre ele. Eu vim hoje aqui elucidar um pouco, né? Obviamente que no passar desses anos a gente vai falando um pouco mais sobre Plutão. Plutão vai trazer, vai nos vestir com essa energia. O que acontece quando um planeta, né, ele está sobre o céu da sua influência? Um exemplo, vocês já ouviram falar sobre Mercúrio retrógrado, né? Nossa, tadinho de Mercúrio. Mercúrio é o menos maléfico, vamos dizer assim, dentro de toda a astrologia. Ele vem nos chamando a atenção para que a gente revise situações em que a gente deixou para trás. Mas nós temos planetas lentos em que eles têm um poder sobre o nosso mapa natal muito forte, assim como Plutão, assim como Urano, assim como Saturno, até mesmo Netuno, que está retrógrado hoje, né? Que está trazendo configurações muito sérias. O que significa configurações? O que significa aspectos? São energias que recebemos diariamente e que nós nos vestimos com essa energia, ok? Como é que a gente se veste disso? Nós somos seres que estamos no planeta Terra e estamos vibrando energias. De que forma que a gente vibra? Através dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas intenções, do nosso emocional. Então, somos imã energéticos. Tanto transferimos quanto recebemos. E nós recebemos diariamente essas configurações que estão no céu. E às vezes você tem um insight ou você se sente de uma forma que você não faz a mínima ideia do que está acontecendo e que às vezes não está ligado ao teu cotidiano de vida íntima, de vida pessoal, mas sim o que acontece no cosmos, que está refletindo nada mais, nada além do que está acontecendo na Terra. Porque a astrologia ela trabalha exatamente com isso, ok? Então nós vamos saber o que Capricórnio ele está fazendo dentro do nosso mapa num período, no nosso signo de Capricórnio. No nosso, sim, eu sou de Escorpião, você pode ser de Peixes ou Aquário, mas ele está dentro do nosso mapa. Nós não temos os 12 signos. Então, nós temos Capricórnio e ali está Plutão, numa determinada casa, aonde essa casa está tendo a potência plutoniana. Por que plutoniana? Porque é um período em que ele vai ficar ali. Então, de 27 de novembro de 2008 até 23 de janeiro de 2024, um bom período, né? E por que só hoje você está contando isso? Porque só hoje eu tive essa grande oportunidade de ensinamento, de passar. Então, vamos lá? Plutão nessa história.
Plutão é um planeta de mortes e renascimentos. Nossa, forte, muito. Ele é regente de Escorpião, então ele transforma, ele vem trazendo todas aquelas impurezas à superfície para serem transmutadas. Então, tudo que está escondido, tudo que está guardado, segredos, porcarias, está vindo à tona para essa transmutação. E quem é Capricórnio? Capricórnio é um signo de terra, ok? Super estabilizador da matéria, busca a matéria, é um signo de sabedoria, de responsabilidade, tem um esforço muito grande. E traz como regente Saturno, que é o planeta da responsabilidade, que nos cobra a responsabilidade. Então, você já imaginou como os capricornianos não estão passando por esse período desde 2008 até 2024? E como nós, meros seres mortais sobre a Terra, que não somos capricornianos, estamos sentindo isso sim, porque Capricórnio no nosso mapa é um signo do elemento terra, do elemento que mexe com a nossa matéria, que mexe com os insights materiais, com os insights econômicos, dinheiro, prosperidade, por ter estabilidade. Então, já imaginou que todos nós não percebemos e que diariamente nós olhamos o nosso signo, mas esquecemos do restante do mapa, né? Mas todo o mapa ele é muito importante para nós, para entendermos o porquê dessas nossas transições, tanto coletivas, quanto geracionais e quanto pessoais. Então vamos lá. Plutão é um dos principais e mais visíveis efeitos dessa passagem, é a crise financeira em que hoje a gente se encontra. Consequentemente, ligada à recessão econômica em que estamos hoje envolvidos. Desde a entrada de Plutão em Capricórnio, em novembro de 2008, isso vem marcando fases muito fortes dentro da nossa estadia nesse planeta. Então, muitas quebras de empresas, bancos, desempregos, muitas empresas passando a sua gestão apertada, econômica. Então, é uma passagem muito forte de Plutão sobre nós. Então, a gente precisa ter um consumo consciente e toda uma reeducação econômica está hoje em vigor. Simplificando, seja direto nas suas compras, no seu consumo, com o seu dinheiro, tenha responsabilidade sobre ele e principalmente saber qual é a sua necessidade de compra, de consumo, para não exagerar e ficar sem. É um momento de ter consciência, se viver com menos e gastar com prudência, administrando melhor os próprios recursos. São a ordem desses anos, não do dia, dos anos que se virão. Os 15 anos em que Plutão vai permanecer, o que ele está hoje em Capricórnio, alerta para os graves efeitos e o ataque no meio ambiente vem causando tudo isso. Então, é muito visível e totalmente irreversível as medidas preventivas e reparadoras que sejam tão radicais e tão urgentes quanto a proporção dos danos causados até esse momento. Cura ou destruição da Terra são as duas únicas opções. Esse imenso trabalho de recuperação, por sua vez, gerará novos empregos, óbvio, né? Novas indústrias, até novas profissões, aquecendo todos os setores da economia ligados a esse processo. Na verdade, toda uma nova economia será gerada no rastro dessa tendência. Alguns exemplos: atividades de reciclagem, beneficiamento de lixo, reutilização de descartáveis, despoluição, reaproveitamento de fontes naturais, construção de casas ecológicas, etc. Existem estudos reversos ao lixo, caminhos de volta da retomada de produção, tudo isso que é jogado fora que vai ser reaproveitado. Até porque há claros sinais de escassez de recursos e da iminente falta de alguns deles. Uma das áreas críticas já começa e se evidencia a produção de alimentos.
ser alimentado toda essa população mundial sem um controle radical da manutenção e qualidade das terras cultivadas. O que fazer diante do cenário que sinaliza alguma delas se tornando áreas de produção de insumo para combustíveis? Também sobressaem dessa passagem de Plutão pelo signo de Capricórnio profundos reajustes da Terra. Esse planeta vivo que de tempos em tempos sofre todos os tipos de abalos causados pelas forças da natureza, terremotos, inundações, vendavais e etc. O formato de trabalho e emprego que se conhece hoje será totalmente revogado, inclusive com um forte decréscimo do assistencialismo. Cada vez mais a ideia de um governo mãe, ou seja, protetor, que cuida dos seus cidadãos, ficará distante. E o que nós precisamos isso, na realidade, é da parte feminina para manter esse equilíbrio da balança. Crise na Previdência Social, já ocorre em vários países. Esse desequilíbrio que vem de governos, precisa de desembolsar para assistir e ajudar os cidadãos na contribuição produtiva. Enfim, essa crise que deve estar se agravando hoje, principalmente com essa pandemia, juntamente pelo fato de Plutão se encontrar em Capricórnio, que é o signo oposto a Câncer. Câncer é um signo da família, no qual se encontrava desde 1914 a 1939, período em que tal modelo foi criado. Hoje de uma mudança radical formada de trabalho, ao qual nós, indivíduos, vamos encontrar outros meios mais garantidos e autossuficientes de se assegurar fora dos braços do Estado ou do empregador. O prolongamento de vida e o consequentemente envelhecimento da população vai agravar ainda mais essa questão. O fato de que as pessoas ganharem mais anos de vida faz com que se vejam obrigadas a permanecer mais tempo produzindo para que esse tempo excedente seja devidamente financiado. O conceito da aposentadoria precisou ser completamente repensado e alterado nessas condições. A outra grande revolução se dará no campo político. Há uma forte tendência de predominância do Estado laico, superando a dos últimos anos, durante a passagem de Plutão em Sagitário. Quando houver muitos casos de convergência entre Estado e religião, sendo esta inclusive usada como apelo político e força de sustentação de poder. Essa era chegou ao fim, até porque os desafios que encontraremos serão de natureza tão objetiva como a sobrevivência do próprio planeta. É o que a gente hoje vê e o que hoje a gente passa. Que exigirá soluções e competências pragmáticas. Talvez por isso o braço da religião nesse momento não seja um apoio tão tentador. O cenário político sofrerá ainda outras importantes transformações com o poder sendo deslocado da esfera do simples usufruto de autoridade, do mando e dos estatutos para a esfera da competência, do poder. A política volta a ter a sua função reguladora. Um lugar de responsabilidade que tenha soluções, não de discursos. Isso vai mudar completamente a face dos nossos dirigentes. O Estado terá que se assemelhar mais a uma grande empresa do que um grande gestor. O poder pertencerá a quem faz e sabe fazer. Pode-se observar também o aumento do controle ou do poder do Estado sobre a economia e o funcionamento da sociedade em geral. Já vimos isso acontecer em 2009 nos Estados Unidos, a mais liberal das economias, quando o governo teve que assumir o controle de algumas empresas à beira da falência. Essa tendência segue. Há, de qualquer maneira, uma total renovação dos nomes do atual cenário político. Não só os nomes irão mudar, mas também os perfis, com todas as novas gerações ascendentes ao poder. Quando a gente fala muito aqui em poder, muito em economia, muito em dinheiro, é porque tudo isso ele foi programado, feito a nível de política e governança lá atrás. Então isso tudo reverbera hoje. Então como é que nós podemos mudar? Nossa consciência de consumo. Porque quando a gente muda a nossa consciência de consumo para a nossa necessidade, nós temos ainda a grande importância de sobrevivência.
a nossa consciência de sobrevivência, a gente começa a olhar novamente para dentro de nós e ver que a gente precisa ter consciência familiar, nos unirmos à nossa família, nos unirmos à nossa necessidade de sobrevivência física, material e mental e estrutural. Então, dentro da astrologia, a gente passa e ensina o que hoje sobre o céu está nos dando dica por que caminhos caminhar. Então, Plutão em Capricórnio nos mostra que nós precisamos retroceder, como a maioria, né? Porque nós somos a maioria no mundo, né? Não o governo, mas sim nós, pessoas, cidadãos, né? Então, nós precisamos retroceder e entender que a gente precisa diminuir esse consumo, sujar menos esse planeta e ter observação para as nossas necessidades primárias. As nossas necessidades: comida, casa, saúde, união familiar e olhar o outro como a si mesmo. E renovação de fé. Então essas são as nossas necessidades. Esse é o toque que eu vim dar a vocês sobre essa passagem de Plutão. É muito mais profundo do que esse leve apanhado que eu coloquei. Esse foi um estudo em vários livros de vários astrólogos, de vários seres que estudam astrologia, que eu vim pegando um apanhado de cada um e fazendo esse contexto para que vocês possam entender numa língua muito mais entendida e óbvia, para que não se fale de astrologia de uma forma muito arcaica, muito antiga. Então eu espero que vocês tenham entendido. Deem uma olhada no mapa de vocês, onde está o signo de Capricórnio, e ali naquela casa, e qual é a casa que hoje Plutão vai estar até 2024. É uma das oportunidades de nós também, ainda hoje, no dia de hoje, mudarmos a nossa consciência, a nossa conduta de lidar com toda essa gama do que a Terra nos oferece e que Deus nos deu sobre a vida. Espero que a astrologia hoje ela possa ter elucidado um pouco mais sobre essa economia que ela já vem se arrastando, independente da pandemia, que nós somos responsáveis porque fazemos parte dessa grande governança patriarcal e que hoje, de uma certa forma, nos desestabiliza para vivermos em paz, com saúde e com consciência do que vamos fazer futuramente. Então vamos tentar mudar. A nossa consciência começa de dentro da nossa casa. O nosso consumo começa de dentro da nossa casa. Então vamos nos ater a um consumo necessário, não tão absurdo. Ok? Então até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aqui, compartilhe. Vou colocar para vocês aqui também qual é o meu Instagram. Me sigam para vocês terem novas colocações dentro da astrologia. Um grande beijo e deem uma olhada no mapa de vocês, aonde está Capricórnio e qual a casa que vem mexendo, trazendo o assunto. Que cada casa do nosso mapa, ela existe o assunto, tá bom? Um beijo grande e até a próxima.